Olá pessoal, temos aqui um exercício bastante interessante da prova da FUVEST de 2019, onde é da parte de calorimetria, onde ele mistura água a 30 graus Celsius com gelo a -10. E esse exercício ele é interessante porque nessa mistura pode estar ocorrendo uma mudança de estado físico, né? A gente pode, o gelo ele pode estar derretendo, ou quem sabe a água ela pode estar solidificando. Então a pergunta do exercício é exatamente o que vai acontecer após essa mistura, no equilíbrio, no chamado equilíbrio térmico, quando as duas substâncias pararem de trocar calor uma com a outra, o que vai estar acontecendo, né? Então a gente tem água inicialmente a 30, gelo inicialmente a -10. E como a água ela está a uma temperatura maior, a gente sabe que o calor vai fluir aqui no sentido da água para o gelo. A água, por estar a uma temperatura maior, ela vai ceder calor para o gelo. E como aqui essas duas substâncias estão numa garrafa térmica, a gente considera que essa troca de calor ocorre somente entre essas duas substâncias, não há perdas de calor para o ambiente. Então, todo o calor que a água estiver perdendo, o gelo vai acabar recebendo. Então, se a gente pensar de uma maneira geral, né, como é feita em outras questões de misturas de substâncias, se a gente soma a quantidade de calor que a água está liberando com a quantidade de calor que o gelo está recebendo, essa soma tem que dar zero sempre. Toda a questão de misturas, né, de substâncias que estão a temperaturas iniciais diferentes, a gente vai ter essa troca de calor. E se o sistema for isolado, se não tiver perda de calor para o ambiente, então a gente pode falar que a quantidade de calor do elemento que está perdendo, né? Se a água perde 10 calorias, com certeza quem vai receber essas 10 calorias que a água está perdendo é o gelo. E aí, ao fazer essa soma, o resultado sempre vai dar zero. Sempre que a gente tiver uma mistura de substâncias num sistema isolado, esse cálculo é válido. Porém, nesse tipo de exercício, a gente precisa tomar um cuidado prévio na hora de resolver, porque como há a possibilidade do gelo, né, que seria a água no estado sólido, do gelo derreter ou, quem sabe, da água também solidificar, como a gente percebe que pode haver uma mudança de estado físico, eu não posso já tentar começar o exercício com esse raciocínio. Na verdade, eu até posso. Quem quiser já arriscar como que vai ficar a configuração do sistema no equilíbrio térmico, pode até já tentar deduzir, eu vou irei considerar que todo o gelo vai derreter, por exemplo. E aí você elabora o raciocínio da questão com essa consideração prévia. Não, eu quero considerar que o gelo não vai derreter. Então você faz essa soma, faz essa conta, esse cálculo com essa linha de raciocínio. Porém, eu acredito que é um pouco mais trabalhoso e talvez a gente pode arriscar, a gente pode sugerir uma certa situação final e não é bem o que vai acontecer, não seria, né, o que vai acontecer no final, e aí você vai ter que refazer outras contas, pensar em outras possibilidades, e isso acaba sendo mais trabalhoso. É claro que com a prática, né, se você pega para fazer bastante exercício desse assunto, você pode ter uma dedução melhor do que iria acontecer no final. Mas eu vou fazer aqui um passo a passo, seria uma recomendação, né, para esses tipos de exercício, de como que a gente poderia, de maneira segura, definir como que o sistema vai ficar após, né, no equilíbrio térmico, no final do processo de troca de calor. Então, a nossa condição inicial é água a 30 graus Celsius, 200 gramas de água a 30 graus Celsius e gelo, 50 gramas de gelo a -10.
como que a gente vai fazer? Né? Eu quero descobrir como que o sistema vai estar, essa mistura vai estar no equilíbrio térmico. Então, eu primeiro preciso preciso calcular qual a quantidade de calor que o gelo vai precisar receber, para o gelo que está a menos 10 graus Celsius, qual a quantidade de calor que ele vai receber, que ele precisa receber, para derreter totalmente. Eu quero pegar esse gelo a menos 10 e transformar ele em água a 0 graus Celsius. Eu quero que ele simplesmente derreta, né? Saia de menos 10 e derreta. Então, quais as etapas que ele precisa passar? Quando você começa a fornecer calor para o gelo que está inicialmente a menos 10, ele não vai imediatamente começar a mudar o seu estado físico. Ele muda o seu estado físico, ele inicia o processo de fusão quando ele atinge a temperatura de 0 graus Celsius. Então, primeiramente, quando eu começo a fornecer calor para esse gelo, a primeira coisa que ele vai fazer com essa energia é modificar a sua temperatura. Ele vai sair de menos 10 e chegar até 0. Essa é a primeira etapa. Ele vai sair de menos 10 e chegar até 0. Depois, se você continua a fornecer calor para o gelo, ele vai aproveitar, depois que ele já chegou a 0 graus Celsius, ele vai aproveitar essa energia térmica para mudar o seu estado físico. Ele vai começar a derreter. Então, a gente vai calcular quanto que o gelo desse exercício precisa receber para derreter totalmente. Então, como são duas etapas, uma onde ele vai variar sua temperatura e outra etapa onde ele vai mudar o seu estado físico, quando eu percebo que há uma mudança de temperatura, eu preciso aplicar a fórmula da quantidade de calor quando ocorre mudança de temperatura, que seria a formulinha do Ki-macete. Então, seria aqui a massa do gelo, o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura que ele está sofrendo aqui nesse momento. E se eu quero definir, né, essa quantidade total que ele vai receber, eu vou também calcular a quantidade de calor associada à mudança de estado físico, ao processo de fusão. E essa quantidade de calor, como nós não temos uma mudança de temperatura, só a mudança de estado físico, a gente aplica a expressão do Kimolle. Então, a massa do gelo vezes o calor latente de fusão. Então, aqui agora a gente vai substituir todos os dados. A massa do gelo ele deu que é 50 gramas. No note a dot aqui ele trouxe para a gente que o calor específico do gelo é meia caloria por grama grau Celsius. A variação de temperatura, aqui o ΔT, é sempre temperatura final menos temperatura inicial. Preciso tomar cuidado aqui com o sinal negativo. Massa do gelo, 50. E o calor latente de fusão, que ele também trouxe para a gente no note a dot, 80 calorias por grama. Então, vai ficar montando aqui a expressão 80 calorias por grama. Então, vai substituindo, ou melhor, fazendo as contas. 50 vezes meio dá 25. Esse parênteses aqui vai ficar 0 menos 10, vai ficar 10 positivo. 25 vezes 10, eu tenho 250. Mais 50 vezes 80, 5 vezes 8 é 40. E aí eu tenho o 0 do 50 e o 0 do 80. Então, a gente conclui que para o gelo conseguir derreter totalmente, ele vai precisar receber 250 calorias para chegar até 0 e mais 4.000 calorias para ele se transformar em água. Então, o total aqui seria 4.250 calorias. O gelo precisa dessa quantidade de energia
para conseguir derreter totalmente. Então, essa seria a primeira parte do exercício. A gente quer definir como que vai ficar a situação dessas duas substâncias no momento em que ocorre o equilíbrio térmico. Então, a gente sabe que o gelo precisa de 4.250 calorias. E a próxima etapa é a gente verificar se a água tem energia suficiente, teria energia suficiente, uma quantidade de calor suficiente para derreter todo esse gelo. E para isso, a gente precisa calcular qual a quantidade de calor ela conseguiria liberar para chegar até zero, que seria a sua temperatura de solidificação, né? A água estaria esfriando. Então, para ela chegar até 0 graus Celsius, quanto que ela conseguiria liberar de energia? Então, no caso, a água ela não estaria sofrendo mudança de estado. Eu quero saber, nesse ponto específico, a 0 graus Celsius, quanto de energia ela conseguiria liberar. Ela só está sofrendo uma variação de temperatura. Então, eu aplico aqui a expressão do que macete. Então, ficaria a massa de água, calor específico da água e a variação de temperatura que ela está sofrendo aqui. E substituindo os valores, a massa de água é 200, calor específico da água é 1, que ele também trouxe no note a dot. Ele trouxe aqui em cima o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura de 30 até 0. É sempre temperatura final menos a inicial. A gente tem aqui 200 vezes 1, que dá 200, vezes 30, negativo. Então, vai dar, fazendo 200 vezes 30, menos 6.000, vezes menos 30, menos 6.000 calorias. Então, essa seria a energia que a água estaria disposta a liberar se ela fosse chegar a 0 graus Celsius. Então, depois que a gente fez esses dois cálculos, a gente precisa agora comparar esses dois valores obtidos, o 4.250 do gelo com os 6.000 que a água liberou. E eu até coloquei aqui entre parênteses, ignorando os sinais. A gente vai olhar somente para os valores. Eu não vou pensar no sinal negativo. Esse sinal negativo aqui da água, ele só existe para a gente lembrar que a água ela está liberando calor. Ela está saindo da temperatura 30 e chegando na temperatura 0. Então, ela estaria liberando calor. Esse negativo é para a gente entender isso. O que vai importar para a gente definir a condição do sistema no equilíbrio térmico são os dois valores que a gente encontrou ignorando os sinais. Eu vou comparar a quantidade de calor da água com a quantidade de calor do gelo. A gente vai olhar somente para os valores. Eu estou colocando essas barrinhas aqui que significam módulo. Então, eu estou olhando para o valor 6.000 da água e para o valor 4.250, que é do gelo. Pensando nisso, pensando só nos números, a quantidade de calor que a água teria disponível é superior a que o gelo precisa para conseguir derreter totalmente. E qual é a conclusão que a gente tira com isso, Se a gente percebe que esse valor da água é maior do que do gelo, a gente pode dizer, a gente pode concluir a seguinte situação. A água, ela vai conseguir derreter totalmente o gelo, tirar ele de menos 10, chegar até 0 e sofrer a fusão. E além disso, ela tem energia suficiente para pegar essa água proveniente do gelo que derreteu e elevar sua temperatura para um valor acima de 0 graus Celsius.
Então, quando eu percebo que esse valor é maior do que o outro, o da água é maior do que o gelo, a gente pode concluir que o sistema ele vai entrar em equilíbrio térmico, a temperatura de equilíbrio térmico vai ser uma temperatura superior a 0 graus Celsius. Então, mas e se fosse exatamente 4.250? Se fosse exatamente 4.250 aqui que a água estaria liberando, a gente iria concluir que a água conseguiria derreter todo o gelo e o sistema ficaria em equilíbrio a 0 graus Celsius. Essa seria a conclusão. A água não teria energia suficiente para pegar essa água proveniente do gelo que derreteu e elevar sua temperatura. Então, se fosse esse valor 6.000 fosse exatamente 4.250, o sistema entraria em equilíbrio térmico a 0 graus Celsius. Agora, se fosse menor, aí teriam outras condições, né? A água, a gente precisaria ver se a água conseguiria elevar a temperatura do gelo até 0 e derreter só uma parcela dele, ou às vezes a água não conseguiria nem elevar a temperatura do gelo a 0. E aí a análise seria um pouco mais extensa, mas a comparação desses dois valores no final faz a gente ter já uma noção do que vai acontecer no equilíbrio. Se esse valor, porventura, for menor, pode ser que a água eleve o gelo até 0 e não consiga derreter totalmente. E também pode acontecer da água nem conseguir levar o gelo a 0. E aí também vai depender desse valor aqui que o gelo precisa, aqui esse 250, esse valor que o gelo precisa para chegar a 0 graus Celsius. Aí, como eu falei, é uma análise um pouquinho mais extensa, mas essa comparação traz para a gente, traz uma luz para entender o que vai ocorrer no equilíbrio. Então, a gente já definiu a situação de equilíbrio térmico, aonde ela vai estar nessa questão. O equilíbrio térmico vai ocorrer a uma temperatura superior a 0. E aí, agora, no último passo, a gente vai definir essa temperatura. Qual é o valor dessa temperatura? Então, como estamos misturando água com gelo, gelo mais água, a quantidade de calor que o gelo absorve, somada com a quantidade de calor que a água fornece ou libera, tem que dar 0. Agora, como sabemos que a temperatura de equilíbrio é superior a 0 graus Celsius, nós já sabemos todas as etapas que o gelo irá sofrer. Como assim? O gelo ele vai precisar sair de menos 10, chegando até 0 graus Celsius. Ele vai sofrer essa primeira mudança de temperatura. Depois, ele vai mudar o seu estado físico, ele permanece a 0 graus Celsius, mudando o seu estado físico, sofrendo aqui o processo de fusão. E como a gente sabe que o equilíbrio ocorre a 0 graus Celsius, ele vai virar a água agora, né? Ele já está no estado líquido, ele virou água, ele vai sair de água a 0 até água na temperatura que ocorre o equilíbrio térmico. Então, essas etapas que eu coloquei aqui agora são as etapas que vai acontecer com o gelo nessa mistura. Gelo, depois ele sofre a fusão, depois que ele derrete totalmente, ele vira água. Agora, com a água original aqui da questão, inicial que ele deu, os 200 gramas de água, essa porção de água, como a temperatura de equilíbrio é superior a 0, ela só vai sair da temperatura de 30 e vai chegar na temperatura que a gente quer definir, que é a temperatura de equilíbrio. Então, ela só sofre uma única mudança de temperatura.
Essa primeira parte, essa quantidade de energia para o gelo sair de -10 e chegar até zero e derreter, já foi calculada, que deu os 4.250 calorias. Agora, a gente vai acrescentar essa outra parcela. O gelo ele virou água e ele está mudando de temperatura. Se ele está mudando de temperatura, a gente precisa, para calcular a quantidade de calor que ele vai absorver nessa etapa, aplicar a formulinha do Ki-macete. O cuidado que eu preciso ter nessa conta é que esse calor específico agora é o calor específico da água, ele já mudou de estado, então o calor específico da água, vezes a variação de temperatura que ele vai estar sofrendo aqui. Depois, a água inicial, os 200 gramas de água inicial, ela só vai modificar a sua temperatura, saindo de 30 e chegando até a temperatura de equilíbrio. Então, eu aplico a formulinha do Ki-macete. Massa da água, calor específico dela e variação de temperatura que ela vai sofrer. Vou repetir o 4.250 e substituir os outros dados. A massa de gelo é 50, como ele virou água, o calor específico dele é 1. A variação de temperatura, temperatura de equilíbrio, que é a final, menos a inicial, que é 0, mais a massa de água inicial, que é 200, calor específico da água, que é 1, e variação de temperatura da água, que é a temperatura final menos a inicial, temperatura de equilíbrio menos 30. Então fica desse jeito. Agora é só tomar cuidado com as contas. Só a gente tomar um cuidado com as contas agora. Vai ficar 50 vezes 1, 50. Esse temperatura de equilíbrio menos 0 vai dar temperatura de equilíbrio mesmo. Então, vai ficar 50 TeC, que é a temperatura de equilíbrio, mais 200 vezes 1, 200. Esse 200 que a gente está obtendo nessa multiplicação, eu faço a distributiva, 200 TeC, mais 200 vezes 30, que a gente já fez essa operação, dá menos 6.000, é igual a 0. E somando 50 TeC com 200, 250 TeC, ou temperatura de equilíbrio, 6.000 negativo com 4.250 positivo, vai dar menos 1.750, que eu já vou jogar para o outro lado da expressão, invertendo o sinal. 1.750, né? 1.750. E o 250, ele passa dividindo 1.750 sobre 250. Ao invés de dividir por 250, eu vou fazer vezes 4 em cima e embaixo para transformar o 250 em 1.000. Então, vai ficar 1.000 aqui embaixo. 1.750 vezes 4 vezes 2 daria 3.500. 3.500 vezes 2 de novo daria 7.000. Então, fica 7.000 dividido por 1.000. A gente conclui que a temperatura de equilíbrio é 7 graus Celsius. Então, o que está ocorrendo na situação de equilíbrio térmico? Todo o gelo, item A, todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 7 graus Celsius. Já seria essa a resposta correta. Com essa análise prévia que a gente fez inicialmente, as etapas 1 e 2, definindo aqui, né, juntando com o raciocínio da etapa 3, ao concluir que o equilíbrio ocorre a uma temperatura superior a 0 graus Celsius, daria para a gente já descartar a alternativa E, que ele fala que o gelo não derrete totalmente. A alternativa D também daria para descartar. E
Deixa eu ver. E aí a gente ficaria entre a B e C, né? Todas as três primeiras estão dizendo que o gelo vai derreter totalmente e a temperatura de equilíbrio seria superior a 0 graus Celsius. Bom, pessoal, é isso. Espero ter ajudado vocês com essa resolução. Um grande abraço a todos.